Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui na Bienal do Livro, 10ª edição da Bienal do Livro, Maceió, lógico, sempre, né? E recebendo hoje nos nossos estúdios Frederico Pernambucano de Melo e Robério Santos, estudiosos do cangaço e escritores que já nos deram obras fantásticas como O Guerreiro do Sol, A Estética do Cangaço, Apagando o Lampião e outras coisas, né? E Robério Santos tem o programa famoso aí, O Cangaço na Literatura na televisão, e tem Volta Seca e Zé Baiano, né? 2 livros assim de bastante sucesso também. Então nós vamos fazer aqui um ping-pong, porque eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Um responde, depois o outro, assim, porque muita gente está querendo saber de muitos assuntos que emergiram há pouco tempo, né, e que na internet a coisa virou bastante polêmica, né? Então vamos tentar responder o que o povo gostaria de saber sobre esse assunto tão importante que é o fenômeno do cangaço. Bom, vamos lá. Então, ultimamente existe aí uma certa corrente, né, que defende que Lampião era herói, que Lampião era uma pessoa que ajudava os pobres, os fracos e os oprimidos. O que vocês têm a dizer sobre isso, vocês que pesquisaram tanto na área? João Marcos, eu quero agradecer aqui novamente, depois de tantos anos juntos, né? E você falou do cangaço na literatura, eu admito que o meu programa é uma inspiração, você foi minha inspiração para criá-lo, com aquele programa maravilhoso do trem, no Trem da História, que eu assistia e ficava maravilhado, você ia aos lugares. E eu quero agradecer mesmo isso pessoalmente, como já agradeci outras vezes. Minha opinião, que não seria necessariamente uma opinião pessoal, mas inspirado e vendo outros autores, como o próprio Frederico, pessoas que conviveram com a história mesmo do Lampião, estiveram presentes pessoalmente em todos os acontecimentos. Eu sempre penso o seguinte, sobre o heroísmo e o banditismo do Lampião. Eu sempre fico buscando essas duas vertentes. Eu procuro fatos de bondade, de heroísmo e fatos de banditismo. E eu coloco numa balança e tento pesar. E raramente ou nenhuma vez eu encontro atos de heroísmo direto comparado com esses atos de banditismo. Então, assim, tratá-lo como herói de uma sociedade hoje, talvez sim seja positivo no sentido de que, se o Lampião talvez não existisse tanto pesquisa, tanto estudo sobre a sociedade, a própria sociologia do cangaço, o trabalho que o Frederico mesmo desenvolve e tantos outros desenvolvem. Esse é o ponto positivo, o artesanato, a música, o cinema, a novela, inclusive agora, não necessariamente que é sobre Lampião, a Guerreiros do Sol, mas é sobre o cangaço. Lampião, por ser esse expoente, talvez esse seja o heroísmo do personagem Lampião, não necessariamente os acontecimentos dele como pessoa em sua época, seus 20 anos aí de trabalho no sertão, que se você perguntar mesmo às pessoas, eles vão dizer se realmente foi bom ou ruim, as pessoas que viveram lá, que inclusive Frederico conviveu com muitas dessas pessoas que tiveram suas opiniões in loco dos acontecimentos de Lampião. Grande autor cearense, radicado no Rio de Janeiro, que criou o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro e é autor de um livro de 1917 chamado Heróis e Bandidos. Ele não coloca a conjunção adversativa, heróis ou bandidos, não, é aditiva, sim, heróis e bandidos. Então o cangaceiro foi herói em alguns momentos, o cangaceiro foi bandido em inúmeros outros momentos. Muitas vezes as pessoas se queixavam a Lampião sobre certos excessos cometidos por ele. E ele dizia, no dia em que eu baixar a guarda e começar a perdoar malfeitos que tenham sido aplicados a mim, eu não duro mais um ano. Lampião foi um grande administrador do terror. Administrou o terror como ninguém. Agora, na alma do povo, que não vai se deter em detalhes, o que nós vamos encontrar é
a dificuldade de você agredir a fala do povo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você chega na feira de Caruaru ou em outras feiras do sertão e diz: eu quero um boneco do imperador Pedro I. Eu quero um boneco do imperador Pedro II. Eu quero o Padre Cícero. Tem. Eu quero... Aí a gente fica atrapalhado e diz: olha, o que tem aqui é o casal, Lampião e Maria Bonita. Então, na alma do povo, foram perdoados os maiores crimes do terror e ele passou a ser uma espécie de rei do Nordeste. No meu livro Estrelas de Couro, a Estética do Cangaço, eu mostro que, goste ou não você de Lampião, ele nos legou a marca do Nordeste. Qual é a marca do Nordeste? Durante alguns anos foi a vela da jangada lá no litoral. Sim. Mas para englobar a região como um todo, é a meia-lua com estrela, ou seja, a aba arrebitada do chapéu de couro, com as estrelas que Lampião colocou quando reformulou toda a estética do cangaço e criou uma identidade visual que hoje você pega uma criança de 5 anos, mostra essa meia-lua com estrela e o menino diz logo: cangaceiro, Lampião, certo? Então, na alma do povo, foi herói e prestou esse grande serviço ao Nordeste de ter nos dado a marca no sentido que os publicitários estudam, né? Sim, sim. Aquele sinal alto evidente que dispensa a legenda e que você olhou, tem uma visão já do que se trata. Mesmo assim, mesmo dentro desse contexto que você colocou, às vezes a gente tem dificuldades de explicar para as pessoas que sofreram com os ataques de Lampião, que Lampião atacou, que Lampião estuprou, matou, etc, etc. E principalmente o povo pobre do sertão, e principalmente há mais tempo. E quando a gente pesquisava alguns anos atrás, a gente ainda encontrava muita gente viva que viveu aqueles momentos, né? Como explicar essa ideia hoje de que Lampião se tornou um herói, se tornou um personagem que sem dúvida é um personagem histórico, né? E como o Frederico explicou, a estética do cangaço ele que construiu praticamente. Então, como explicar a esse povo que aquele que matou o pai dele, a mãe dele, o avô dele é herói hoje? É difícil para vocês como pesquisadores explicarem essa história quando perguntam? Ó, João Marcos, como eu trabalho muito em campo, nós vimos caminhando agora, chegando aqui na Bienal, e eu escutei, fiz um ouvido assim de longe, e Frederico falou uma coisa, que algumas pessoas chegaram para ele e disse assim, que é fácil escrever de um escritório diretamente do Recife, como se não soubesse toda uma trajetória de pesquisa em campo. O Frederico mesmo viajou muito, pesquisou muito. E o que eu faço hoje também no Cangaço na Literatura. Sim. E sempre essa pergunta surge dentro de familiares. Eu tive familiares que sofreram ataques brutais mesmo de cangaceiros. Isso está na história, inclusive em livros, foram citados. E para você perguntar para uma pessoa como minha bisavó mesmo, quem era Lampião para ela ia tecer os piores comentários para ela pelo acontecimento dentro da minha família. Se chegasse para um outro parente meu que foi volante, por exemplo, o volante Baltazar em Sergipe, que é da minha família, perguntar a ele, como eu cheguei a perguntar, ele morre em 1999, chegar e perguntar quem era Lampião para ele gostava. É incrível que ele não é que ele gostasse do Lampião, ele não gostava muito do Zé Sereno, ele já tinha um problema pessoal com o Zé Sereno, e isso são pessoas que dificilmente nessas andanças pelo interior, com pessoas de idade, você tem um carinho muito grande pelo cangaceiro, de dizer assim, não, ele é o meu herói, eu vou colocar uma estátua aqui na minha casa para reverenciá-lo, gostar tanto quanto o Padre Cícero. As pessoas colocam uma estatueta do Padre Cícero, você não vê as pessoas colocando uma estatueta do Lampião para reverenciar, mas como artesanato, como foi colocado mesmo, como símbolo do sertão, como um ícone do sertão, que seria esse ponto positivo. Sim. É claro que para a família de uma vítima não há como dialogar. Eu não vou torcer a verdade para fazer um discurso retoricamente bonito. Não. Sim. Agora, há o reverso da medalha.
Quando a Fundação Bienal de São Paulo fez a grande mostra de redescobrimento, Brasil 500 anos, todo recapitulado pelas artes visuais. O curador geral chegou em minha casa, era o professor Nelson Aguilar, da Universidade de Campinas, um sujeito muito acreditado lá, chegou em minha casa com um contrato. Contrato de quê? Eu quero que você seja curador, porque eu estou notando que você é um historiador que está tropeçando na estética. Que eu já tinha colocado em alguns livros meus, dizia, notar a riqueza do acrescentamento estético à funcionalidade do equipamento do cangaceiro. Certo, certo. Aí disse, olha, você vai desenvolver isso foi em 1997. Sim. E em 2000, quando nós abrimos a exposição, ocupando todos os pavilhões do Parque do Ibirapuera, sim, você vai ter um módulo, pela primeira vez em São Paulo, cangaço. Sim. Aí eu levei esse módulo em 2000 e à noite eu saía do hotel e, incógnito, eu ia lá olhar com a camisinha de meia, assim, bem disfarçado, como é que as pessoas estavam olhando para o estande com o punhal de lampião, os bornais de lampião, o chapéu de lampião, a cartucheira de lampião. E uma noite, quando eu cheguei, você sabe que São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. Sim, sem dúvida. Então, eu cheguei à noite e estava uma família com um cidadão de idade, cabeça branca. Ele se aproximou do estande, se ajoelhou e se benzeu. Quando ele levantou, eu fui a ele, com a família do lado, e disse, olha, eu sou uma pessoa aqui e tal, queria saber por que o senhor fez isso. Ele disse, ele prendeu o pai em Capim Grosso, na Bahia, e o pai guiou ele durante 3 léguas. Quando terminou, a gente já pensando que ele não voltava mais, sim, Lampião tirou 20 mil réis, deu a ele, gratificou, agradeceu e foi embora. Já estava com o caminho aberto. Certo. E assim foi feito. Sim. De maneira que, resumindo a coisa, a gente volta a um outro título de livro de Gustavo Barroso, de 1930 agora, sim, que é Almas de Lama e de Aço. Então aí a gente tem lama e a gente tem aço. Certo, certo. Tem virtude e tem defeito. E, aliás, Lampião, numa entrevista que deu ao jornal O Serriense, de Serrinha, na Bahia, disse, o cangaço é isso mesmo, nós sofremos, mas também nós gozamos muito. Boa. Inclusive, em 26, ele é perguntado por que não deixa essa vida. Ele faz, doutor, se o negócio está dando certo, você vai deixar? Então, olha, eu quero ainda pegar esse mesmo contexto, só para encerrar esse assunto especificamente. É o seguinte, hoje também tem uma polêmica muito grande com relação aos guias turísticos, né? Que trabalham nos lugares onde Lampião passou, como o Angico e outros lugares, né? Então, quando as pessoas passam lá, os turistas do Brasil inteiro, eles recebem informação, principalmente, de que Lampião foi herói, de que Lampião foi, que lutou contra o coronelismo, etc, etc. Aí eu pergunto a vocês, o turista que vai lá, ouve essas informações e passa para as suas cidades, os seus amigos, etc., os seus familiares, as informações que, na minha opinião, estão erradas, né? Como é que fica isso? Para nós que estudamos o cangaço, não fica assim, a gente ter que enxugar gelo o tempo todo? Eu que estou mais na linha de frente, né, com o canal Cangaço na Literatura, hoje com 305 mil pessoas seguindo, e são milhares e milhares e milhares de comentários, e esse ponto que você levantou agora é muito interessante. Porque muitos desses seguidores que veem os vídeos sobre Lampião, sobre a morte, principalmente na semana mesmo do cangaço, que é chamada Semana do Cangaço, que é essa semana que antecede a morte de Lampião, no 28 de julho, elas chegam lá na grota, às vezes recebem informações falsas, porque já leram os livros do Frederico, já estudaram, sabem essas informações. Mas não são todos. Sim. E essas pessoas, elas chegam para mim e me perguntam o que nós podemos, até acrescentando a sua pergunta, fazer para que isso melhore.
talvez uma política educacional com esses guias, simpósios com escritores, desenvolver roteiros para que eles passem as informações corretas, porque eu tive o privilégio, que eu digo é o privilégio porque eu ri bastante nesse dia. Eu estava até triste, fiquei quando eu estava sentado na pedra e a pessoa assim estava lá guiando e disse que o João Bezerra chamou todos os volantes para cá e disse assim: vejam o que eu vou fazer. Aí pegou a arma e matou o Adrião na frente de todo mundo. E todo mundo lá, cara, foi isso mesmo que aconteceu? Aí o pessoal, foi. Eu não ia me intrometer porque é o trabalho da pessoa que está ali e tudo, mas o pessoal me conhecendo, todo mundo olhou para minha direção como se foi verdade e eu fiquei calado. Então assim, isso é só um exemplo. Eu acredito que isso acaba destruindo um pouco. A própria cidade de Piranhas passou 10 anos com a placa 1937 em frente à prefeitura, no local das cabeças. Eu lembro, eu vi. Eu fui palestrar e disse: por favor, senhor secretário, tira essa placa daí. Isso em 2014. Não tirou. 2014, 2015, 2016. Vieram tirar praticamente esse ano. E na verdade não tiraram. Rasparam 37 e imprimiram um 38 e colocaram. Sim. Uma coisa tão básica. Uma pessoa que não conhece leva essa informação para casa. Então, isso tem que ser corrigido. É um papel, nós como educadores, eu como canal, que tem tanta gente assistindo, temos esse papel. Na dúvida, João Marcos é uma pessoa que nós conversamos muito. Na dúvida, eu pergunto a João Marcos o que eu preciso. Quando eu tenho dúvida também, pergunto ao Frederico, não tem problema. Essas pessoas que fazem guiamento, perguntem, que nós estamos à disposição. Veja bem, você falou da questão do rapaz que, aliás, que disse que o Bezerra teria atirado no Adrião. É só para explicar para o público que Adrião era um soldado de polícia, foi o único soldado de polícia que morreu no combate de Angico. Não é? Só para esclarecer. E mais uma vez, a questão do guia, né? Eu tive uma experiência assim alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, de um guia aqui em Maceió, né? As pessoas andando pela cidade e ele levou as pessoas para a Catedral de Maceió, né? Falou: olha, nessa catedral, e eu estava lá perto, por isso que eu ouvi. Nessa catedral foi onde Padre Cícero casou Lampião e Maria Bonita secretamente. Olha secretamente. Só, isso eu ouvi do cara, né? Eu falei: tá bom, né? Eu fui falar, aí eu fui dizer: olha, chamei particular, isso não é verdade, tal. O que é que não é verdade? Que Lampião casou Maria Bonita aqui, não é possível. Ele falou: isso, mas ninguém sabe não, rapaz, deixa pra lá isso aí. Você entendeu? Então esse é um grande problema. O que mudar, história, né? O que mudar. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui que uma pessoa me passou, que eu acho muito interessante. A posição de vocês sobre Padre Cícero, se era coiteiro ou não de Lampião. Porque aquela questão da coluna Prestes, que ele distribuiu armas através de Floro Bartolomeu para a coluna, etc. Isso ficou muito arraigado aí nas conversas do povo, né? Então, uns têm Padre Cícero como coiteiro de batina e outros como uma pessoa que foi usada ali para entregar armamento naquele instante. Qual é a opinião de vocês? Bom, eu diria que nos domínios da fé não cabe a lógica. Padre Cícero teve alguns deslizes, todos nós sabemos. No Juazeiro as pessoas negam isso aí, mas claro que os fatos estão aí prestando o seu próprio depoimento. Mas ele foi um grande homem no sentido de que ele sondou a sociologia da região e se afeiçoou a essa sociologia, promovendo o que era Juazeiro em 1872, quando ele chegou lá. Era um pálido distrito do Crato. Tinha 70 casas cobertas de palha. E ele foi criando ali um mito. E hoje você chega no Juazeiro, é uma metrópole. A Meca. É uma metrópole. O Crato hoje é que é caudatário do Juazeiro e não o oposto. Certo. Agora, há figuras que estavam ao lado dele, que foram os responsáveis, direta ou indiretamente, por muitos dos malfeitos dele. Um deles foi o médico baiano Floro Bartolomeu da Costa, que era o alter ego político do Padre Cícero,
E era uma figura que chegou da Bahia, corrido não se sabe de onde, em 1908, Sim. tendo se formado na Faculdade Tradicional de Medicina da Bahia. Mas o Floro era um aventureiro que praticou algumas coisas muito negativas, inclusive essa coisa de atrair Lampião para receber a patente de capitão. Ele era, Floro, na época, era deputado federal e prometeu isso ao presidente da República. Sim. E assim foi feito. Certo. E Floro tinha também, pela versão, o Padre Cícero tinha também, pelo lado privado, um secretário, como a imprensa dizia, um secretário turco, que não era turco, era sírio, Sim. Benjamin Abraão Khalil Boto, sobre o qual eu escrevi uma biografia, Sim. que é uma figura muito interessante, né, porque ele conviveu com Lampião autorizadamente entre maio e junho de 1936 e deixou uma memória visual filmada numa câmera ICA da Zeiss em 35 milímetros, que é hoje o que resta em torno de 18 minutos de projeção de imagens palpáveis. Ele deu gesto e deu voz ao cangaço, o Benjamin Abraão tem esse mérito. Sim. E não desfrutou de uma glória por isso, que foi assassinado logo depois no pau-ferro de Águas Belas, que hoje é Itaíba, Pernambuco, por 42 punhaladas. Mas quando eu digo que Floro, que Benjamin Abraão deu também voz ao cangaço, é porque quando eu fui escrever o meu livro Benjamin Abraão, eu notava que em algumas cenas Lampião falava. Sim. Lampião sabia que o filme era mudo, mas se ele falava, quem fala quer ser ouvido. Sim. Qual é o papel do historiador, que se considera efetivamente um historiador? Dar voz de maneira consistente. Sim. Então eu contratei um surdo profundo chamado René Ribeiro Hutzler, Sim. e passei para ele as imagens que a Cinemateca Brasileira tinha me mandado e ele fez a leitura labial. Aí nós encontramos coisas surpreendentes. Tem uma cena que Lampião puxa aquele longo punhal de 80 centímetros e mostra assim, com ar de riso e tal, que é até a capa do meu livro Guerreiros do Sol, tem Lampião rindo, mostrando o punhal. Eu digo, mas como é que o camarada com o punhal que tem por baixo 200 mortes, o que é que ele pode ter dito rindo? Aí ele diz, esse fura muita gente, esse fura todo mundo, fura até o chifrudo. Quer dizer, aí ele consegue ser espirituoso, onde tudo encaminha para o grotesco. Sim. Lampião era, como me disse o coronel Audálio Tenório de Albuquerque, coiteiro dele de 1921 a 1938. Eu perguntava a ele, coronel Audálio, o senhor que já viajou à Espanha, foi deputado federal, foi deputado estadual, o que é que você me diz do Lampião? Disse, foi o homem mais inteligente que eu conheci na minha vida. Pois é. Ponto final. Padre Cícero é um tema que sempre vai estar em pauta, né? Agora, recentemente, o processo de beatificação. Acredito que o Padre Biapina também está nesse processo aí, que também é de uma importância muito grande para o Nordeste e precisa ser resgatado urgentemente, Padre Biapina, e o Padre Cícero, pelo menos para o meu trabalho e para minha pessoa, ele é tão importante hoje, que quando eu acabar aqui a Bienal, eu estou saindo para o Juazeiro do Norte, agradecer pessoalmente em sua sepultura, ajoelhado, como sempre faço, todo livro que eu lanço, eu vou ao Juazeiro do Norte. 20 de julho de 1934. Todo 20 de julho de cada mês tem o evento. Acorde de madrugada, 20 de julho, estão saindo umas senhoras trajadas de preto. Preto completo. Aquele dia, todo mundo de preto. Exatamente. É uma força. Não, sem dúvida, claro. Claro. É incrível. Sim, agora vocês me lembraram aí da questão do Benjamin Abraão. Eu queria perguntar uma coisa.
O filme de Benjamin Abrão, feito em 1936, talvez um pouquinho em 37 também, não sei. Só 36. É só 36, né? Muito bem. Aí tem no máximo 14 minutos, né, que foram recuperados, etc., pela Cinemateca Nacional. Vocês acreditam que aquele filme tem mais tempo e que não foi localizado os negativos ainda, Eu vou passar aquela informação que nós estávamos conversando ontem. Sim. Um jornal de 1937 saiu nos Estados Unidos a matéria e copiada e traduzida para cá, para o Brasil. Eu consegui esse jornal e fala que um outro rolo inteiro foi enviado para os Estados Unidos. Naquela época? Naquela época. Foi apreendido o aqui do Brasil, o daqui. Sim. Inclusive fizeram aquela sessão particular para definir se aquilo ali podia ou não ser exibido, e foi apreendido. E nesse jornal ele fala, antes da apreensão, que esse outro rolo foi para os Estados Unidos. Sim. E existe um museu em Nova York. Eu fiz inclusive um programa para o canal mostrando esse jornal, sim, traduzir. Existe sim, um museu em Nova York, perto da Times Square, que é um museu que muita coisa em vídeo antiga, sim, já foi resgatada lá. Ah, tá. Há uma probabilidade que esteja lá. Se estiver, seria um dos grandes achados da nossa história encontrar. Por quê? Frederico, nós conversamos muito que alguns fotogramas que não aparecem naqueles 14 minutos, eles existem. Por exemplo, tem uma foto que é Juriti e Lampião montados a cavalo. Eu vi essa foto. Nos 14 minutos, que veio inclusive junto com o do Ricardo Albuquerque, naquele livro, veio um DVD, não aparece no vídeo, eles dois montados a cavalo. Se existe o fotograma, existe um trechinho, inclusive, do Lampião olhando com monóculos, sim, com aquela luneta, sozinho. E no vídeo de 14 minutos, ele aparece com um grupo, que ele para, tira, olha, volta, aponta e segue. Existe um trechinho de 4 segundos, ele caminhando sozinho. Também vi isso. Então, se existem esses fotogramas, existe alguma coisa. Se existe fotograma, existe cenas inéditas. Existe por aí também um trechinho onde ele, Maria Bonita e um grupo de cangaceiros caminham. E no vídeo dos 14 minutos não está. É aí onde está o grande detalhe. Alguns fotogramas da época, provavelmente copiados e ampliados do 35mm, né? Porque quem entende um pouquinho de fotografia e vídeo, como você entende, o próprio vídeo, se não me engano, ele foi em 24 frames. Então, cada segundo, você tem 24 fotogramas. Certo. Quando ele foi cortado e alguns fotogramas separados, alguns foram ampliados para colocar nas revistas. Aquela primeira revista que saiu com um monte de fotografias de Lampião, muitas daquelas são fotogramas. Inclusive a capa de Guerreiros do Sol, agora a 6ª edição, não é do vídeo em si, ou não é uma fotografia que foi tirada. Sim. É um fotograma retirado diretamente da celulose, do vídeo do 35mm. É tanto que é um trechinho dele segurando aqui o punhal para frente e indo. Então, seja lá como for, eu acho que é o Santo Graal, né? Você acha que tem? Ontem à noite, jantando com o Robério, ele me falava que iria oportunamente diligenciar esse assunto. Eu até sugiro que ele procure o apoio das autoridades norte-americanas, porque é um assunto que aproxima o Brasil dos Estados Unidos. Agora, o filme, quando foi apreendido, no começo de 1937, por um ilustre sergipano, que era diretor de imprensa e propaganda do presidente Getúlio Vargas, que já estávamos numa fase adiantada para chegar ao Estado Novo, já havia o Estado Policial no Brasil. Ele mandou que o filme fosse apreendido e saiu do Diário Oficial, dizendo que o filme atentava contra os créditos da nacionalidade. Você fala de Lorival Fontes? Lorival Fontes, exatamente. Que era considerado um homem muito inteligente, não se discute esse ponto. Lorival mandou apreender o filme a mando de Getúlio por atentar contra os créditos da nacionalidade. Então, o filme foi apreendido na aba Filme, que eu ainda visitei o local onde ele foi laboratorial, na Rua Major Facundo, em Fortaleza. Sim.
E o filme ficou pronto metade. Quando eles então promoveram no Cinema Moderno, em Fortaleza, uma sessão pública controlada. O que é que eu chamo pública controlada? O comandante da região militar, todas as autoridades militares, todas as autoridades policiais, a imprensa e vários convidados oficiais da elite dirigente do estado do Ceará. Quem estava recebendo o pessoal, introduzindo e dando as explicações, era o capitão Cordeiro Neto, chefe de polícia do Ceará, que eu entrevistei já como general em 1979 em Fortaleza. Então tem um registro lá no jornal O Povo do Ceará dizendo que ele abriu aquela fala típica do militar, que é o briefing, que eles gostam de fazer um briefing. Então ele disse: 1.500 metros de película laboratoriada que os senhores vão assistir. O filme é mudo e sem legenda. Sim. O filme é mudo e sem legenda. E aí a sala se apaga, se ouve só o ruído do carretel e o filme é passado para que as pessoas vissem as cenas com o Lampião e o grupo todo. Lampião, inclusive, juntou todos os subgrupos para serem filmados também. Muito bem. Gente, eu tenho quanto tempo? Infelizmente... Terminou a fita de Benjamin Abrão. Terminou a fita. Infelizmente... Fantástico, dá para encerrar. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Lamento profundamente que isso aqui podia ficar 2 horas falando aqui, sem problema nenhum, né? E foi muito importante para os esclarecimentos para o povo que perguntou, para as pessoas. E eu acho que a gente deve fazer um outro encontro desse para a gente esclarecer muito mais coisas que existem por aí sobre o cangaço. Então, Frederico, muito obrigado pela sua presença. Robério, eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.